Prezados irmãos, estou aqui mais uma vez para levar o conhecimento da verdade, dos acontecimentos finais até vocês, segundo o conhecimento e sabedoria que o bom Deus tem me dado. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, meus vídeos e está baseado sim em duas partes. A primeira parte, os vídeos estão sendo com referência ao Armagedon sobre o povo de Israel, né? O castigo que o povo de Israel vai receber, tá? Depois virá a segunda parte e será a restauração do povo de Israel como antigamente, né? O povo de Israel será restaurado como antigamente, amém? Mas às vezes eu tenho que sair um pouco fora desses assuntos para mim poder esclarecer a muitos irmãos que não estão com entendimento, tá entendendo mesmo? Está com falta de entendimento, meus irmãos. E em 1 Coríntios 2,14 fala-se sobre o homem carnal e o homem espiritual. Que o homem espiritual, ele entende as coisas do espírito. E o homem carnal, ele só entende as coisas da carne, do mundo material, desse mundo que nós vivemos. Está entendendo? 1 Coríntios 2,14, né? A diferença entre o homem carnal e o homem espiritual. Né? O homem carnal, ele só entende desse mundo material, desse mundo carnal que vivemos. Está entendendo? Mas o homem espiritual, ele entende, compreende as coisas espirituais. Tá entendendo? Então, meus irmãos, Deus é espírito, né? Segundo João 4,24, Deus é espírito, tá? Se Deus é espírito, o Senhor Jesus é espírito, até os anjos que estão no céu são espírito. Até o inimigo, Satanás, também é um espírito impuro, espírito maligno, amém? São todos espíritos, tá? Então, meus irmãos, as pessoas confundem o mundo material, o mundo carnal em que vivemos, com o mundo espiritual. Tá entendendo? As pessoas carnais, mano, elas só entendem desse mundo material, desse mundo carnal. Ela não tem uma visão espiritual. Entendeu, meus irmãos? Então, o que a Bíblia fala sobre Deus? Por exemplo, em 1 Timóteo 6,16, fala que Deus habita na luz inacessível aos olhos humanos, tá? O que quer dizer isso, mano? Quer dizer que Deus habita numa luz em que nós, com nossos olhos humanos, nós não conseguimos ver. Tá entendendo? No mundo carnal, no mundo material que nós vivemos, essa terra está sendo iluminada pelo sol. Mas no mundo espiritual, não tem o sol ali para iluminar. Tá entendendo? É a glória de Deus, é a luz divina de Deus que ilumina o espaço infinito. Tá entendendo? É o mundo espiritual, né? Que daí diz em 1 Timóteo 6,16: Deus habita na luz inacessível aos nossos olhos. Quer dizer, em volta de nós, mano, tem uma luz brilhando. É o céu. É a habitação dos espíritos. Mas nós não conseguimos enxergar com esses olhos carnais. Só com os olhos espirituais, através da nossa fé. Entendeu, meus irmãos? Então as pessoas confundem mundo material, que é o mundo carnal que vivemos, com o mundo espiritual. Entendeu, mano? Por exemplo, em Salmo 34,7 fala: O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Né? A Bíblia fala que o anjo do Senhor acampa ao nosso redor. Você está vendo ao seu redor algum anjo? Você vê algum anjo acampado ao seu redor? Né? Em Mateus 18:20, o Senhor Jesus falou: Onde estiver dois ou mais em meu nome, ali eu estarei. Né? Quer dizer, se você está falando do Senhor Jesus em duas ou três pessoas, o Senhor Jesus está ali, presente. Você está vendo o corpo carnal de Jesus? Não. Mas ele está espiritual. Entendeu, mano? É o mundo espiritual. Então, mano, existe uma grande diferença entre o homem carnal e o homem espiritual. Tá entendendo? O homem carnal, mano, é aquela pessoa que pensa que a vida eterna a gente vai viver pisando em cima de uma terra. Entendeu? Mas o homem espiritual, não. Ele crê que a nossa carne não veio do pó da terra. E o que está escrito? Volta para o pó da terra. Né? Em 1 Coríntios, né? Em 1 Coríntios 15:50 diz que Paulo falou? Carne e sangue não herdarão o reino do céu. Não vão para o céu. Entendeu?
carne e sangue não herdarão o reino do céu. Não vai para o céu. Veio do pó da terra, volta para o pó da terra. Só aproveita o Espírito que habita em nós. Que veio de Deus, volta para Deus. Entendeu, meus irmãos? Então, essa é a diferença do homem carnal e do homem espiritual. Entendeu, meus irmãos? Então, que nem Jesus falou, né? Erais não, em Mateus 22, 29 e Marcos 12, 24, o Senhor Jesus falou: erai não conhecendo a Escritura nem o poder de Deus, porque no céu não se casa, não se dá em casamento, seremos como os anjos. Entendeu? Seremos como os anjos. O que os anjos são hoje? São espíritos. Seremos como os anjos, quer dizer, teremos um corpo espiritual e não carnal. Né? No céu, olha o que Jesus falou, no céu, quer dizer, vamos morar no céu e não em cima de uma terra, seremos como os anjos, quer dizer, seremos um espírito. Entendeu? E a diferença é que os anjos são espíritos ministradores, tá entendendo? E nós somos considerados filhos de Deus. Entendeu? E então, meus irmãos, procuramos entender as coisas espirituais de Deus. Tá entendendo? E não ficar só pegado às coisas materiais. Tá entendendo? Coisas materiais, meus irmãos, não vão para a vida eterna. Coisas materiais são passageiras. O que são coisas materiais? Coisas materiais, meus irmãos, são tudo aquilo que nós vemos com nossos olhos carnais. Tá entendendo? Que nem diz lá em 2 Coríntios 4,18. Né? Que diz, vamos ver o que diz aqui, 4,18, ó. 2 Coríntios 4,18. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Ó, porque as coisas que se veem, que nós vejamos, são temporais, são passageiras, mas as que não se veem são eternas. Quer dizer, o que Paulo está dizendo aqui? Tudo aquilo que nós vemos com nossos olhos carnais são coisas materiais. Está entendendo? Por exemplo, eu vejo uma árvore. Uma árvore é uma coisa material. Não vai ter coisas materiais no céu, né? Aí eu vejo com meus olhos um carro. Carro o que é? Matéria. Né? Se o anjo voa, para que vai ter o carro lá no céu? Né? O anjo que eu falo é um espírito, né? O espírito, mas tem poderes que estão além da nossa compreensão humana. Por exemplo, um espírito, ele bate numa parede e atravessa. Está acima da nossa compreensão. Né? O espírito entra num fogo e não se queima. Né? São coisas espirituais. Né? Por isso que eu estou dizendo lá em 1 Coríntios 2,14, o homem carnal só compreende as coisas desse mundo, da carne, desse mundo material. Mas o homem espiritual, ele compreende as coisas do espírito. Está entendendo? Então o que quer dizer? Né? Conforme Jesus falou lá em João 2,14, eu vou preparar lugar, na casa do meu pai tem muitas moradas. Está a prova que futuramente eu vou morar no céu espiritual. Né? Era não conhecendo a escritura nem o poder de Deus, porque no céu não se casa, não se dá em casamento, seremos como os anjos. Está a prova que nós vamos morar no céu. Agora, como que vem falsos ensinamentos falando que nós vamos ficar morando assim numa terra para sempre, nova terra. Meus irmãos, novo céu e nova terra é um período de 1000 anos. Essa terra será toda restaurada durante 1000 anos. E o Senhor Jesus virá reinar sobre ela durante 1000 anos. Chama-se restauração do povo de Israel, que inclui a restauração de todo mundo. E as pessoas pensam que esse novo céu e nova terra é a vida eterna espiritual, o que não é verdade. É um período de 1000 anos que o Senhor Jesus vem reinar nessa terra. Por que ele vem reinar? Para que todos os inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. Que nem fala em 1 Coríntios 15, 25. Porque convém que ele reine até que sejam colocados todos os inimigos debaixo dos seus pés. Só não fala 1000 anos, mas em Apocalipse fala 1000 anos. Entendeu, meus irmãos? Então, o novo céu e a nova terra não é vida eterna espiritual. Um período de 1000 anos que o Senhor Jesus vem reinar aqui nessa terra. Por exemplo, né, no novo céu e na nova terra, o leão comerá capim como um boi. Né? O que é o leão?
O corpo do leão é formado de quê? Carne, sangue, osso, né? Matéria. Então lá no céu vai ter um leão, vai ter capim. Eu vejo o leão e vejo o capim com meus olhos. É coisa materiais, matéria. Então, o leão que come capim é passageiro, é temporal, 1000 anos. Depois acaba. Entendeu, meus irmãos? Então, presta atenção, meu irmão. Essa é a diferença. Tem pessoa que fala, uma hora nós vamos morar no céu, outra hora fala que nós vamos morar em cima de uma terra. Tá entendendo? Olha, presta atenção, meu irmão. Se o novo céu e a nova terra é a morada eterna, então quer dizer que Deus hoje está morando numa terra velha, aí Deus vai fazer uma terra nova para morar com nós. Eu tô falando um absurdo porque tantos absurdos que eu vejo aí, esses ensinamentos, né? Você vai na internet aí, mano, hoje em dia, né? Você veja, mano, milhares e milhares de ensinamentos. Veja se você encontra um ensinamento que nem o meu, né? O Amagedão. Sempre as pessoas falam. Nunca vi nenhuma pregação falando que o Amagedão é um castigo que Deus vai dar no povo de Israel. Entendeu, meus irmãos? Então, meus irmãos, é isso aí. Não confunda vida espiritual com a vida carnal que nós vivemos. Vida material. Eu já falei isso, mas vou repetir mais uma vez. Nós, na carne, nós, com o corpo carnal, nós precisamos de um conjunto chamado céu astral, com seus astros, sol, a lua, as estrelas, e uma terra para nós pisar em cima dela, para plantar arroz e feijão. Ó, conjunto. Céu, terra. Na carne. Tá entendendo? Na vida espiritual não terá esse conjunto, mano. Terá o céu. Mas não é o céu astral, com o sol, lua, estrela. Terá o céu espiritual. Esse céu espiritual não será iluminado pelo sol, mas pela luz divina de Deus. Entendeu? Não está escrito. 1 Timóteo 6,16, que Deus habita na luz inacessível aos nossos olhos humanos. Né? Deus não está presente em todos os lugares. Quer dizer, ao nosso redor, mano, existe a luz divina de Deus, que nós não enxergamos com nossos olhos, que é o mundo espiritual. Entendeu, meus irmãos? Então, meus irmãos, procure a verdade, não fique ouvindo falsos ensinamentos. Tá entendendo? Procure se libertar dos falsos ensinamentos, busca a verdade. Tá entendendo, meus irmãos? Não confunda mundo material, carnal, com mundo espiritual. Tá entendendo, meus irmãos? Então essas pessoas, mano, que ficam falando que o novo céu e a nova terra já é a morada eterna, a vida eterna, elas estão contradizendo o que Jesus falou. Porque Jesus falou que no céu não se casa, não se dá em casamento, seremos como os anjos, tá? Mateus, né, 22, 29 e Marcos 12, 24. Seremos como os anjos são espírito, né? Conforme já diz em Salmo 34, 7, não fala que o anjo do Senhor acampa ao nosso redor? Ué, você está vendo algum anjo ao seu redor acampado? Né? Ele não está materialmente, carnalmente, mas está espiritualmente. Entendeu, meus irmãos? Então, ao nosso redor existe uma legião de anjos, né? Mundo espiritual, mano. Mundo espiritual. Então, a nova terra, mano, é um período de 1000 anos que o Senhor Jesus vem reinar em cima dessa terra. E não é a vida eterna espiritual. Entendeu, meus irmãos? Então, espero, meus irmãos, que tenha abrido o teu entendimento de muitas pessoas. Você que já está ciente disso, tem essa compreensão, esse entendimento espiritual. Procura transmitir a mensagem para outras pessoas, divulgue. Tá entendendo? Seja um mensageiro da verdade, mano. Tá entendendo? Porque vemos hoje, mano, né? Muitas explicações na internet, né? Falsos ensinamentos, né? Mas veja, mano, se você encontra um igual ao meu, né? É a mesma coisa. Lá em Apocalipse,
né? 20, verso 8, né? Muitos falam que é a batalha do Armagedão, mas não é. Porque em Apocalipse 20, verso 8, está depois do 1000 anos. Tá entendendo? A batalha do Armagedão é antes do milênio. Tá entendendo? Em Apocalipse 16, 14. Tá? Antes do milênio. Tá? E é a batalha do Armagedão porque logo em seguida, em Apocalipse 16, 16, está a palavra Armagedão. E lá no final do Apocalipse, né, Apocalipse 20, não existe a palavra Armagedão. E lá nem batalha vai existir. Porque vai descer fogo do céu e destruir os inimigos. Entendendo? Em Apocalipse 16, 14, vai existir a batalha do Armagedão sobre o povo Israel, porque o povo Israel está como povo pecador. Tá entendendo? Existem falsos ensinamentos, falar que a batalha do Armagedão é lá, aquela batalha lá de Apocalipse 20, verso 8. Você vê o 9 logo abaixo, em seguida, fala que nem batalha vai haver, vai descer fogo e destruir os inimigos. Entendeu, mano? Olha, falsos ensinamentos. Entendeu? Procure a verdade, meu irmão. Espero que tenha entendido a mensagem. Fique na paz, que Deus abençoe, tá? Amém.